E esse tema, hein, gente? É um tema polêmico, É né? um tema polêmico. E muito importante para a gente discutir. Fé e obras. Fé e obras. Para trazer um equilíbrio, né, tanto para a fé quanto para a obra. É interessante. Existe fé sem obra? A Bíblia fala que é morta, né? É morta, né? É morta. Então vamos ver isso aí, se é morta. E Rebeca, começa falando para a gente, assim, o que são práticas assistencialistas? Para a gente entender, porque, às vezes, né, a pessoa está assistindo e fala, mas eu realizo obras, eu faço grandes coisas, até para a gente desmistificar alguma coisa, né, e trazer realmente esclarecimento. Sim. A prática assistencialista, ela vai de encontro à ajuda mesmo do necessitado. Ela tem como característica a caridade. Porém, ela tem um probleminha, porque ela não gera autonomia no indivíduo. O objetivo dela não é de gerar autonomia para que a pessoa seja protagonista da sua própria história. A característica dela é apenas de atender uma demanda imediata. Por exemplo, você está precisando de quê? De sapato? Te dou sapato. Mas eu não vou te falar como você vai conseguir para você mesma ter as condições de ter o seu sapato. É como se eu te desse o peixe e não te ensinasse a pescar. Então, às vezes, aquela pessoa que está ali, perto do sinal, e te pede alguma coisa, alguém que está morando na rua e te pede algo, isso seria uma prática assistencialista ou não? A gente tem que... Eu queria deixar claro que ir de encontro a essas demandas imediatas ela é importante. A própria LOAS, que é a Lei Orgânica da Assistência Social, ela fala que nós devemos ir de encontro a essas práticas. Só que a gente tem que saber qual o objetivo. Será que eu quero o objetivo paternalista ou eu tenho como objetivo gerar uma autonomia? Ter essas atitudes, Carol, eu acho bacana. Eu acho que a gente tem que ir de encontro, sim, à necessidade das pessoas, mas ter um outro objetivo, não de fazer aquela pessoa dependente de você. Tem que haver uma continuidade, né? Isso, é importante. Eu quero fazer uma pergunta, Rebeca. Se as igrejas hoje fazem um trabalho contínuo ou se fica esse trabalho mesmo de imediatismo? O que você percebe? As igrejas hoje, essa eu vou deixar para o Cacá. Fala, Cacá. Vai, Cacá. Essa bola é sua. Eu acho que nós temos que redefinir o conceito de fé e obras. Isso. Por quê? Porque eu acho que só refundamentando esse conceito a gente vai conseguir liberar a igreja para uma nova movimentação. Fé é fidelidade, a palavra emuná em hebraico, né? Obra é trabalho. Agora vamos conjugar as duas coisas, fé e obra. Fidelidade, e a Bíblia aparece muitas vezes boas obras. Já viu aquele versículo, Isso. por exemplo, quando fala assim, que manifeste as suas boas obras como uma luz no meio dos homens, para que o Pai seja glorificado, para que Deus seja glorificado. Sempre esse conceito que manifeste boas obras, né, para que o Pai seja glorificado através das suas boas obras. Aí você pensa, mas que tipo de obra é essa? Boa tem a ver com natureza. Obra tem a ver com trabalho. Fé tem a ver com fidelidade. Obra tem a ver com trabalho. Então, a obra, na verdade, é um trabalho que nasce de uma natureza. Olha que interessante. De uma natureza no qual você precisa ser fiel. Então, eu fico pensando assim, que tipo de obra... Esse dia eu estava explicando para uma pessoa assim, que um passarinho faz. Jesus falou assim, observa o passarinho. Ele é passarinho. Né? Observa ele. Ele não trabalha e eu cuido dele. Observe o lírio. Ele não costura... E ele se veste melhor do que Salomão em toda a sua glória. Aí você pergunta, por que Jesus está falando? Será que ele não quer que a gente trabalhe? Será que ele não quer que a gente faça uma obra? Né? Aí você vai pensar, vamos reformular isso. O passarinho, ele é passarinho, você nunca viu um passarinho de manhã falando assim, eu não vou cantar. Ele não tem esforço, né? Natural. É natural, é uma coisa que flui. Por isso que é boa. Boa tem a ver da sua natureza. Então, qual é a obra que vai liberar a igreja para um futuro onde ela vai conseguir manifestar essa luz? É quando ela entender a sua origem, aonde ela nasceu e para que ela nasceu. Entendeu? A manifestação daquilo que ela foi criada para fazer. Entende? Isso deveria ser algo natural, mas para a gente não é. Tem alguns probleminhas que a gente pode conversar hoje sobre o porquê que não tem sido natural. Agora, Cacá, quando você fala que a origem, saber o que é, mas está ligado à identidade. Né? Isso. Agora, é interessante, o que está sendo apresentado hoje, de fato, quem é Deus, quem é Jesus? A gente tem uma situação aí. Isso. Porque, na verdade, está sendo apresentado vários evangelhos, né? E alguns
Jesus, aquele Jesus que casa, o Jesus que dá emprego, mas o senhorio. Porque tem que partir do senhorio para que haja esse entendimento dessa natureza. Né? Perfeito. Aí entra o Evangelho do Reino. Isso. Se entramos no Evangelho do Reino, nós vamos entender que nós temos um rei, somos súditos desse rei, nesse reino existem leis, e nós somos propriedade exclusiva dele. Eu falo assim, quem você tem roubado o Senhor? Né? Nos dízimos, nas ofertas, esse dia eu estava pregando para o pastor, falou, Cacá, fala sobre dízimo e oferta. Eu falei, tem certeza, pastor? Eu falei assim, tenho. Então, deixa eu falar assim, ó, em quem vocês roubam o Senhor? Né? Perguntar para a plateia aqui, né? É quando você apenas não dá dízimo e oferta. Apocalipse 5 fala o seguinte, e o Cordeiro foi morto, e com seu sangue ele nos comprou para Deus, para o nosso Deus nos constituir reis e sacerdotes, para reinarmos sobre a terra. Então, se ele te comprou para o nosso Deus te constituir algo, e pensa uma coisa comigo, quando você não entrega para a pessoa que te comprou algo que ela te comprou, você está roubando ela. Eu falo, tipo assim, quando a gente não faz aquilo pelo qual nós fomos comprados para fazer, que são as boas obras, nós estamos roubando Jesus também. Com certeza. Nós estamos roubando. E nós precisamos reformular o nosso conceito de reino, cara. Porque a questão de roubo só fica ligado no financeiro, né? Exatamente. Só situa no financeiro. Exatamente. O seu tempo é a maior riqueza que você pode dar ao Senhor. Com certeza. E eu queria estar perguntando, qual que é a origem do serviço social? Porque há quanto tempo, assim, mais ou menos, né, para que hoje nós, depois de tantos anos, nós ainda temos dificuldades em realizá-lo, Rebeca? Essa é uma pergunta muito interessante, porque o serviço social ele teve sua origem em práticas da igreja. Protestantismo. A igreja ali com aquela característica bem de ajuda, de caridade. George Miller. Teve esse início. Mas aí, com o tempo, sentiu-se a necessidade de trazer uma técnica diante das ações. Aí o serviço social passou por um período de reconceituação, até chegar aos dias atuais. Então, as primeiras escolas, por exemplo, de serviço social que tivemos aqui no Brasil foi mais ou menos na década de 30. Em 90, instituiu-se a LOAS, né, que é a Lei da Assistência Social. Então, é muito interessante pensar que começou com uma prática mesmo da igreja, de tentar olhar para o próximo e de fazer algo, e hoje é uma profissão regulamentada. Cacá, conta para a gente um pouquinho, né, até do seu próprio testemunho, né, que tem muito a ver com o nosso tema. E aí eu acho que dá para você falar também o porquê que como surgiu esse desejo no seu coração de realizar esse trabalho envolvendo essa questão de práticas sociais mesmo. Isso. Eu fui dependente químico, me envolvi com drogas no meio do esporte de alto rendimento. Eu era jogador de basquete profissional e me envolvi com drogas assim no convívio, com amigos e conflitos familiares, vivendo várias questões na época que a droga se tornou para mim ali, talvez ali meu ópio, né? A forma de eu fugir, de me refugiar em alguma coisa. Foi muito grave o que aconteceu na minha vida, foi por toda a minha adolescência. E a forma com que eu consegui vencer o problema das drogas foi através de uma experiência com Deus mesmo, através da fé. A igreja foi fundamental nesse processo de cura. A minha família foi fundamental nesse processo de cura. Então, foi onde eu consegui assim um resultado assim que eu não esperava que eu ia conseguir. Cheguei a falar para minha mãe, mãe, eu não vou conseguir parar. Minha mãe pegou um monte de maconha uma vez, jogou numa privada e falou assim, falei, mãe, a senhora vai jogar, eu vou sair, eu vou comprar. Não adianta, eu estou com um problema mesmo. É uma doença, eu preciso de uma ajuda. Eu não vou conseguir superar assim. Ela falou, Deus vai fazer você parar. Eu falei, cara, eu creio, mãe. Vamos orar, porque tá difícil. E eu consegui superar. Humanamente falando, eu não dou conta, né? Exatamente. E eu consegui superar. Foi assim, um milagre mesmo. Foi um processo terapêutico. Eu me submeti a algo que Deus condicionou para mim na época, como o rompimento de vínculos de amizade. Eu tive que mudar um ambiente de vivência. Eu tive que passar por todo um processo. Mas depois eu me envolvi muito com a igreja e me envolvi muito com os movimentos onde eu pude ter a oportunidade de perceber que o problema das drogas não era apenas um problema meu, mas se tratava de uma epidemia nacional. A palavra lepra, né, no hebraico, um dos significados da palavra lepra é necessidade.
E naquela época, a hanseníase, ela era uma das maiores necessidades. Jesus falou, vai e purifica o leproso. Hoje, se você pegar a lepra da atual circunstância da nossa geração, é a dependência química, é a criminalidade. Tem matado mais qualquer tipo de doença. Então, o Espírito começou a me mostrar isso e me encorajar a enfrentar esse problema, que eu não tinha formação nenhuma para enfrentar. Mas eu comecei a perceber que Deus, ele estava nisso. E eu comecei, é como se eu fosse caminhando pelo cheiro mesmo de algo que Deus queria fazer. E tem um versículo que eu gosto muito na Bíblia, que é Hebreus 5, do 8 em diante, que vai falar sobre o aperfeiçoamento da obra no coração de um homem. E tem um momento que fala assim, que o alimento sólido é somente para aqueles que, pela prática de suas obras, vai gerando suas faculdades. Eu acho que interessante que a maior faculdade que a gente tem é quando a gente aceita andar por obras que, de antemão, ele já preparou para a gente andar. Quando a gente acha esse caminho e começamos a andar por essas obras que já foram preparadas para nós, de antemão, nós vamos gerando uma faculdade interessantíssima. Você encontra com um propósito, existe uma riqueza no meio dos propósitos. E como que foi essa questão aí de você, agora eu vou começar a trabalhar com essa questão social mesmo? Esse trabalho que você desenvolve? Como a Rebeca falou, tudo tem que nascer no coração de Deus, né? Se não nasceu no coração de Deus, e nós temos um problema sério. Jesus, ele fala uma coisa, eu só faço o que eu vejo meu Pai fazendo. Se você parte desse princípio, que você não está fazendo algo, você está apenas cooperando com o que o Pai já está fazendo, muda muita coisa. Por exemplo, eu estava conversando com um homem que estava em situação de rua, e a vida dele já tinha anos na rua, e quando eu fui ajudar ele, a gente pode demonizar o problema, expulsar demônio, pensar que eu fiz de tudo naquela praça para tentar solucionar o problema dele ali, e mistificar o problema era a melhor forma que eu tinha de não me envolver totalmente, porque se o problema é o diabo, se o problema é o governo, se o problema eu logo não tenho como ajudá-lo. Mas quando Deus falou comigo assim, faça por ele o que eu fiz por você, e eu falei assim, mas tá bom, mas o que você fez por mim? Eu falei, eu saí da minha casa e fui até aí morar com você. Saiu da zona de conforto, né? Eu saí do meu trono, eu fui até aí como um homem, fui fiel até a morte de cruz, para te mostrar um caminho. Eu quero que você saia de sua casa e vai morar com esse homem. E foi o que eu fiz, parece loucura, mas eu peguei meu edredomzinho, minha mochilinha. Uau, gente! Tá todo mundo aqui assim. Peguei todos os moradores de rua. Conta mais. Peguei todos os moradores de rua da minha cidade e levei eles para morar comigo. Qual que era a sua cidade? Contagem. Aí conta. Em 3 meses, tinha 35 moradores de rua morando comigo dentro de um sítio com 2 quartos. Não tinha uma ONG registrada, não tinha nada, tinha só uma paixão e uma palavra de Jesus no meu coração. Ali, naquele lugar, foi onde eu comecei a desenvolver a minha prática das obras. E qual foi assim, o impacto que isso trouxe para a sua vida, Cacá? Para a minha vida, para a minha família, para a igreja local, local. No seu dia a dia, sua tudo. Mudança, tudo, como que foi? O impacto foi tipo assim, Cacá tá doido. Eu ficava com medo de me internar.